Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa videoaula preparatória para a prova do Enem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões que tratam de temáticas relacionadas à geografia dentro da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, beleza? Bom, a prova do Enem ela costuma contemplar alguns temas que são bem característicos das aulas, né, do conteúdo, da grade de geografia. A gente vai analisar alguns desses temas e vamos utilizar algumas questões que apareceram na última edição da prova do Enem como exemplo, como referencial para podermos, né, analisar alguns desses assuntos e prever aí, fazer algumas análises do que pode cair neste ano. Beleza? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho melhor a prova do Enem, especialmente as questões mais ligadas aos conteúdos de geografia. Bom, então, entre os conteúdos mais cobrados, né, mais presentes nas provas do Enem, a gente destaca aqueles que aparecem aqui, ó, relacionados à competência da área 6. E logo aqui no início, né, da descrição dessa competência, a gente já tem uma palavra muito especial, né? Aliás, nós temos duas palavras muito especiais. Compreender, né? Claro que é muito importante, mas aqui, compreender o quê? A sociedade, ou seja, os diferentes grupos de seres humanos, né? Os seres humanos vivendo em conjunto, e como esses seres humanos que vivem em grupos, né? Em sociedade, interagem com a natureza. Tá? Então, a interação entre seres humanos vivendo em grupos sociais e o meio ambiente, a natureza, é um dos grandes pontos das provas de humanas do Enem. Tá? Então, vale muito a pena destacar esse conteúdo aqui da competência 6 logo de cara. Reconhecendo suas interações no espaço, né, que é o palco dessas interações, em diferentes contextos históricos, e aí, né, uma interdisciplinaridade com o conteúdo de história e geográfico mais diretamente. Então, por exemplo, quando a gente analisa uma imagem como essa daqui, ó, a gente pode fazer uma série de reflexões a respeito do que ela significa, do que está por trás dessa imagem, quem são essas pessoas, que natureza é essa com a qual essas pessoas estão interagindo. Então, aqui nós temos muitas informações. Por exemplo, a gente pode imaginar que essa fotografia provavelmente foi tirada em algum país do Sudeste Asiático, país como Vietnã, por exemplo, Indonésia, Laos, Camboja, a própria China também. Aqui a gente está vendo uma plantação de arroz, né? Ó, sempre em áreas inundadas, ou na maioria das vezes, né? Em lugares inundados, a chamada risicultura. Tá? Aqui a gente está vendo um monte de gente trabalhando de forma manual, é o que a gente chama de agricultura de jardinagem, que é bem característica dessa região. Então a gente sabe que é uma tradição dos moradores, né, dessa região ali do sul e sudeste da Ásia praticarem o cultivo do arroz em áreas inundadas. Essas inundações têm a ver com o clima de monções, que corresponde, né, a uma característica bem específica dessa região, com chuvas muito intensas no verão deles, né? Então, nós temos uma série de informações aqui relacionadas à maneira como os seres humanos... essa lavoura, né, ela é destinada ao abastecimento das necessidades dos próprios moradores desses países, né, para alimentação desses moradores, ou seja, o consumo interno. Nós temos muitas informações, né, que podemos aqui relacionar a respeito dessas imagens, e ela gira em torno da relação, da interação entre uma sociedade, no caso aqui pode ser a sociedade chinesa ou vietnamita, e a natureza, né? O clima, o solo, as plantas. Isso dentro de um contexto histórico, isso acontece há muito tempo, né? É um tipo de agricultura tradicional, e geográfico, onde isso acontece no sul
da Ásia, no sudeste da Ásia. É muito legal a geografia. Pois bem, pegando isso, ó, interação, né, entre seres humanos, natureza, característica aqui dos espaços geográficos, contexto histórico. A gente teve uma questão no ano passado, né, na última edição do Enem, que, de certa forma, dialoga com alguns desses pontos apresentados aqui na competência 6, ó, sociedade, natureza, interação, história, geografia. Vamos ver o que essa questão nos apresenta. Cartografia é uma coisa que o Enem gosta muito, né? Tem muita questão com mapas, então seria muito interessante se você tivesse uma noção aqui, né, do mapa mundi e tal. E vejam só que interessantíssima essa questão, uma questão sutil, né, mas muito bem elaborada. Vejam só, regiões áridas e semiáridas no mundo, é o tema, né, é o título do mapa apresentado. E aí nós temos aqui algumas informações importantes, ó, pontilhadinho, o trópico de Câncer aqui no hemisfério norte, o trópico de Capricórnio aqui no hemisfério sul, né, que ficam a 23 graus de latitude, respectivamente, aqui para o norte e para o sul. Logo abaixo do trópico de Capricórnio, você tem essa linha contínua mostrando aqui a latitude de 30 graus. E logo acima aqui, né, ao norte do trópico de Câncer, a linha de latitude 30 graus norte. Bem aqui no centro, a linha do Equador, né, que é o 0 grau de latitude. E aqui, ó, em áreas pontilhadinhas, regiões semiáridas do mundo, e em negrito aqui, preenchidinhas, alguns desertos, né, regiões áridas do mundo. Aqui, ó, nós temos o deserto de Sonora, né, Chihuahua, no México, o deserto da Califórnia, que pega um pedaço do México e um pedaço dos Estados Unidos. Aqui nós temos o deserto do Atacama, que pega a maior parte do Chile, deserto da Patagônia, predominante aqui na Argentina, tá certo? Aqui nós temos o deserto do Saara, aqui o deserto do Kalahari, Namíbia, aqui o deserto da Arábia, que se estende aqui, né, por alguns países aqui já da Ásia Meridional. Aqui o grande deserto de Gobi, Taklamakan, pega uma parte da China, aqui alguns países da Ásia Central, como o Cazaquistão. E aqui o deserto, o grande deserto de Vitória, Outback, aqui na Austrália. Pois bem, vejam que existe uma coincidência, pessoal. As áreas que pegam aqui os continentes entre os 23 graus aqui, que é o do trópico, e os 30 graus, até um pouquinho mais, um pouquinho menos, você pode ver, aqui é deserto, deserto, aqui não, o deserto fica um pouco mais para o norte, isso tem a ver com cordilheiras, com o Himalaia e tal. E aqui, ó, deserto, né, deserto, e aqui tem esse buraco aqui também, que não tem deserto. Então, nós temos 2 locais continentais importantes, 3, né, tem um pedacinho aqui na África também, que ficam aqui nessa latitude em torno de 30 graus aqui, e que não são desertos. E é justamente um desses lugares, né, que vai ser o alvo da questão. Vejam só, no hemisfério sul, ou seja, aqui, ó, hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos, representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil, devido à seguinte razão. Olha que questão muito bem elaborada. Você vê que tem deserto aqui, mas aqui não é deserto, né? E veja que na maior parte dos continentes, essas regiões são desérticas, com essa exceção aqui, que pega um pedaço da Índia, da China. Mas ele está perguntando especificamente sobre esse pedaço do Brasil. Se ele perguntasse aqui sobre essa região, seria uma outra explicação, né? Aqui também seria uma outra explicação, aqui também seria uma outra explicação, mas aqui foi o alvo da questão. Olha só, por que não tem, por que a sequência de desertos nessa latitude aqui é interrompida no Brasil? Qual é o fator que contribui para que esse pedaço do Brasil, qual pedaço do Brasil? É justamente
a parte mais rica, mais importante, mais densamente povoada, mais economicamente relevante do país, que pega os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pedaço ali do Mato Grosso do Sul, Goiás também poderia entrar, até um pedaço do Mato Grosso poderia entrar aqui, né, nesse pedaço do norte do Paraná também e tal, né, boa parte da região sul, inclusive, faz parte aqui desse chamado quadrilátero afortunado. Olha só, quadrilátero afortunado é um pedaço da América do Sul, predominantemente aqui no Brasil, que era para ser deserto pela lógica da dinâmica da distribuição dos desertos, né, e de fatores vários climáticos. Era para ser deserto. Então, eu estou aqui em São José do Rio Preto, noroeste paulista. Essa é uma região que fica, né, realmente sem chuva durante vários meses no meio do ano, né, no período do inverno, sobretudo, maio, junho, julho, agosto, setembro, são meses muito secos e com umidade muito baixa e tal. Porém, eu estou, né, gravando esse vídeo dia 20 e pouco de dezembro, e tá chovendo, já faz vários dias que tá chovendo bastante e tal. Então a gente não é um deserto definitivamente, e nós não somos aqui um deserto, né? Essa região toda não é um deserto, por quê? Esse é o alvo da questão. Qual é a razão para que São José do Rio Preto não esteja no meio de um grande deserto, como está aqui, né, o Saara destacado e outros desertos mais ou menos nessa mesma faixa latitudinal, é o caso do Atacama, da Patagônia. Bom, eu vou comentar as erradas primeiro, explicando por que cada uma delas está errada, eu deixo a certa para o final e a gente analisa por que aquela está certa. Então, a primeira alternativa que está errada, a existência de superfícies de intensa refletividade. Superfícies de intensa refletividade são superfícies que refletem a maior parte da radiação solar. Quais são as superfícies, ou que tipo de superfície tem uma intensa capacidade de refletir a radiação solar? As calotas polares, o gelo, a neve. A neve, quando os raios solares batem na neve, por exemplo, da Antártica, ou lá do Ártico, ou de alguma cordilheira, a radiação bate nesse gelo, nessa neve, e reflete quase que toda, como se fosse um espelho. Isso ajuda a entender por que é tão frio na Antártica, por que é tão frio nos polos, por que é tão frio no alto das cordilheiras. Tem vários fatores, latitude, altitude, mas um deles a mais é a alta refletividade, é a intensa refletividade da superfície nevada, com neve, com gelo. Não é o caso aqui do sudeste do Brasil, não tem nenhuma região com neve, né? Nem é muito raro nevar no sudeste, é quase que impossível, né? Mesmo no sul é raro nevar, e quando neva são poucos centímetros ou milímetros de chuva, né? São poucos milímetros de neve, uma neve insignificante que logo derrete e tal, então não tem. A alternativa A é absurda para essa região, ela valeria para os polos, né? Mas não aqui para o sudeste do Brasil. A preponderância de altas pressões atmosféricas. Gente, em geral, essas regiões áridas aqui, desérticas, elas são regiões de alta pressão atmosférica. Regiões de alta pressão atmosférica são regiões dispersoras de ventos, são regiões que dificultam a formação de nuvens de chuva, são regiões secas. Esta região aqui, a princípio, ela até que apresenta pressões elevadas, sobretudo no inverno, no período da estiagem e tal. Só que essas condições de pressão atmosférica alta, ela não predomina durante todo o ano, e ela não é determinante para a interrupção da lógica de aridez. Pelo contrário, a existência de altas pressões, ela contribui para a seca, para a aridez, para a estiagem. Então, apesar de esta ser uma região sujeita a altas pressões, não são as altas pressões que explicam
a não existência de um deserto aqui. Pelo contrário, como eu disse, a alta pressão ela até contribui para a aridez. Então, é contraditória, é equivocada a alternativa B. Eu vou pular a C, porque é a correta, e vou falar da D. Por que, que a D está errada? Ela aponta aqui predomínio de correntes marinhas frias. Gente, a maioria desses desertos aqui, pelo menos os que tangenciam o litoral aqui, que margeiam o litoral, como, por exemplo, Kalahari, Namíbia, deserto de Vitória, o deserto da Califórnia, o próprio Saara, o próprio Atacama, eles têm, sim, uma correlação com correntes marinhas frias. Então, a corrente marinha fria contribui, sim, para a aridez de alguns desses desertos, de vários desses desertos que aparecem aqui no mapa. E aí, nós temos um caso semelhante ao da B. A existência de correntes marítimas frias, elas contribuem para a aridez. Mas a questão está perguntando por que aqui não é deserto. Então, se houvesse corrente marítima fria aqui, talvez seria deserto. Sim. Mas o fato é que não tem corrente marítima fria importante. Você tem aqui uma corrente chamada corrente das Falklands, né, ou corrente das Malvinas, que é uma corrente fria, e que ela chega a atuar aqui no sul do Brasil com alguma intensidade, com alguma relevância, mas não o suficiente para tornar essa região árida, como a corrente da Califórnia, ou a corrente do Peru, ou de Humboldt, aqui, contribuem para a aridez aqui na Califórnia e no Atacama. No caso aqui do litoral do Sudeste, não tem uma corrente marítima fria relevante que passa por essa região, e se houvesse, essa corrente contribuiria para a aridez, e não para a interrupção da aridez. Então, a D também vai na mesma linha da B, né? A B de bola e a D de dado são erradas por uma causa semelhante, né? Porque elas apresentam fatores que contribuiriam para a aridez e não para a interrupção da aridez, tá certo? A E, ausência de massas de ar continentais. As massas de ar continentais geralmente são secas, em geral, são secas. Então, ela também contribuiria, a princípio, teria uma maior possibilidade dela contribuir para a aridez, seguindo a mesma lógica, né, da B, da D aqui que a gente já comentou. Porém, é um absurdo completo falar de ausência de massas de ar continentais. Existem duas massas de ar continentais, você deve se lembrar isso da aula, né, de massas de ar do Brasil, que a massa tropical continental, que é seca, e a massa equatorial continental, que apesar de ser continental, é úmida, e aí sim a gente já entra. Por que essa massa é úmida? Ela é úmida por conta da existência de uma floresta gigantesca, incrível, exuberante, chamada Amazônia, que ocupa aqui a maior parte da região norte da América do Sul, tá certo? Então, a alternativa correta para essa questão, por que não é deserto em São José do Rio Preto? Por que não é deserto em Potirendaba? Por que não é deserto em Guapiaçu, em Cedral, em Badibacite, em Nova Aliança? Por que não é deserto em Barretos, em Franca, em Ribeirão Preto? Por que não é deserto em Fernandópolis, em Santa Fé do Sul, em Gurinhatã, Minas Gerais? Não é deserto nessa região por causa da influência de umidade de áreas florestais, e não de quaisquer áreas florestais, mas sim da floresta amazônica. Nós não somos deserto aqui no sudeste do Brasil, em partes da Argentina até, por conta da existência da floresta amazônica. Mas como assim, Edmar? Como que a floresta amazônica aqui, tão longe, influencia na não aridez ou contribui para que a gente não seja um deserto? Vejam só, meus queridos, minhas queridas, a explicação para isso está nos rios aéreos ou rios voadores, um assunto que a Unesp, aliás, a VUNESP, né, porque não só na prova da Unesp, mas em outras provas de medicina e tal, particulares e não particulares também, feitas pela VUNESP, tem caído muito esse assunto dos rios voadores. Vejam só, você tem aqui no oceano uma intensa evaporação da água, né? E aí esse vapor
é empurrado para o continente e chove na floresta. A princípio, essa massa aqui, ó, que continua, que ela não se dispersa aqui no Pacífico porque tem uma barreira natural chamada Cordilheira dos Andes, né? A princípio, conforme esse ar avançaria para o interior aqui do continente, ele deveria ficar cada vez mais seco, é o que acontece normalmente. Só que aqui, conforme ocorre a chuva proveniente aqui da evaporação da água do oceano, você tem uma nova recarga de vapor ocasionada pela evapotranspiração promovida pela floresta. Então, a floresta descarrega também uma grande quantidade de vapor no ar, então esse ar continua úmido, mesmo chovendo muito aqui, ele continua úmido e ele se choca com a Cordilheira dos Andes, não consegue se dispersar aqui em direção ao Oceano Pacífico, é canalizado em direção ao Centro-Sul e vem trazer uma grande quantidade de chuva exatamente aqui, ó, em São José do Rio Preto e região. Então, toda essa região aqui, ó, só não é árida, só não é desértica por conta da umidade trazida pelos rios aéreos ou rios voadores, que são essas massas de ar provenientes da Amazônia e muito carregadas de umidade esta que é oferecida pelas árvores da floresta no seu processo de transpiração. Então, repetindo mais uma vez, só não é deserto aqui no interior na região sudeste do Brasil e parte do centro-oeste aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, partes da Argentina, só não são áridas essas regiões por causa da floresta amazônica. E olha só essa imagem, essa charge aqui, que singela, mas muito significativa, pessoal. Onde tem floresta, tem umidade, porque as árvores transpiram. Uma árvore pode transpirar centenas de litros de água por dia. Ela pega a água do solo através das raízes, bombeia lá para as folhas, e nas folhas essa água evapora, então forma-se nuvens. Aí vem o ser humano, olha só, você lembra aqui, ó, a interação entre espaço e sociedade, natureza, no espaço, história, geografia. Aí vem o ser humano, já há alguns séculos no Brasil, e começa a cortar as árvores. É o pau-brasil, depois corta a floresta Mata Atlântica lá para poder plantar cana, depois o cerrado para poder plantar soja, e desmata, e agora desmata a floresta amazônica para pôr pasto, para pôr boi, para criar boi, e agora vem um governo absolutamente comprometido com o que há de pior, com o que há de mais nefasto, né? Que é grileiro, que é madeireiro ilegal, que é garimpeiro, que é latifundiário de soja, e pecuarista, e é Joesley, e é Friboi, e é um inferno de desmatamento e de queimadas que só se intensificou nos últimos anos, principalmente 2019, agora 2020, quando foram batidos todos os recordes recentes de desmatamento e queimadas. Aqui nós temos números, né, que confirmam essa análise. Na Amazônia, houve um aumento de mais de 30% nos focos de queimada de 2018 para 2019, e agora em 2020 houve um aumento em relação a 2019, na Caatinga também, no Cerrado também, na Mata Atlântica também, no Pampa também, e no Pantanal. No Pantanal houve um aumento de quase 500% no desmatamento de 2018 para 2019. E agora em 2020, mais um novo aumento em relação a esses 500% de 2019, ou seja, é o caos, é o fim, é o fim. Pois bem, isso assusta muito, porque cada árvore a menos na Amazônia é um pouquinho a menos de chuva aqui em Rio Preto, é um pouquinho a menos de chuva aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em São Paulo, em Minas, em Goiás. Então isso é muito preocupante, porque nesses estados tem uma importante produção agropecuária, tem muita indústria, tem muita gente morando. O que será dessas pessoas? O que será da produção agropecuária?
né? Então, os agricultores que comemoram a flexibilização das leis ambientais, o fim da indústria da multa, mal sabem eles que eles estão cavando a própria cova, porque sem floresta não tem chuva, ou pelo menos vai ter muito menos chuva, e sem chuva não tem produção, porque a agropecuária é o setor que mais utiliza água nesse país. 70% da água consumida no Brasil vai para o setor do agronegócio, para irrigação, tá? Então, nós estamos à beira do abismo ambiental. Pois bem, para piorar a situação, existe, né, atualmente um governo, um desgoverno absolutamente comprometido com o que há de mais bizarro em termos ambientais, né, ou de destruição do meio ambiente, com queimadas, com grilagem de terras, assim como nessa sequência aqui de imagens existe uma explicação, ó, queimam porque são incentivados. Como funciona a grilagem ou privatização de terra pública? Primeiro vem um bandido, um criminoso, geralmente envolvido com política, com autoridades, né, das mais variadas instâncias. Ele vem, invade uma terra pública, pode ser uma terra indígena, pode ser uma floresta pública, pode ser um lugar ainda devoluto, né, que não tem demarcação. Ele vem e derruba com trator, que é o correntão, né? Ele promove aqui uma derrubada, tira as árvores que têm valor de madeira, vende, né, madeira ilegalmente, e aí depois ele espera a época da estiagem chegar. Essas árvores que foram derrubadas, elas secam, vira aquela palha, né, aquela folha seca, aqueles galhos secos, aí pega óleo diesel e joga óleo diesel para queimar tudo. Quando queima tudo, limpa tudo, aqueles galhos, aqueles troncos, aquelas folhas, vira tudo cinza. A próxima chuva que vier, os caras jogam semente de braquiária ou de outro capim, começa a nascer o capim, eles cercam, sorta lá uma meia dúzia de boi e fala que agora eles são produtores, que eles estão gerando riqueza, que eles estão gerando emprego, que eles estão sustentando o agro é pop, o agro é tech. Estão alimentando os pobres, graças a eles que têm comida na mesa dos pobres, graças a esses bandidos, grileiros, safados, desmatadores, criminosos, que em conluio com políticos criminosos, como o próprio atual presidente, com apoio, com incentivo, com estímulo de deputados, de senadores, de governadores comprometidos com esses setores criminosos, e aí ele espera alguns anos e se apresenta como um produtor, como um empreendedor, como um gerador de riquezas, comida, emprego, e aí vem o governo e presenteia e premia esses bandidos com documentos, com regularização, porque, poxa, eles estão produzindo comida, eles estão gerando empregos, e aí vai lá e pega essa terra que foi roubada do povo brasileiro e transforma numa terra privada. Aí ele sabe o que ele faz? Ele vende essa terra e vai grilar um outro pedaço de floresta mais para frente, e assim vai, um efeito dominó, um efeito cascata, e a Amazônia está sendo comida, e cada árvore a menos é um pouquinho de chuva a menos em Rio Preto. Pessoal, não é fácil não. Bom, na sequência, vamos conhecer um outro conteúdo muito importante nas provas do Enem, que é aqui a habilidade da área 29. Vejam só, reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Ou seja, quais são os principais recursos naturais? Minerais metálicos, minerais não metálicos, minerais energéticos, petróleo, carvão mineral e esse tipo de coisa, né? Combustíveis fósseis, por exemplo, minério de ferro e tal, na produção do espaço geográfico, né? Relacionando com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Que tipo de mudança ocorre no mundo por conta da queima de carvão mineral, por exemplo, pessoal? É o que está sendo sugerido aqui nessa charge. Essa charge está mostrando, né, um diálogo aqui entre uma criança, né, um filho e um pai. E o filho pergunta para o pai, ambos já, né, esqueléticos aqui, o que dá a ironia, e o guarda-chuva aqui também destruído, que ajuda na ambientação, tudo destruído aqui, tudo morto, né?
E pai, o que são chuvas ácidas? Chuvas ácidas são chuvas que têm pH muito baixo por conta da emissão por parte dos seres humanos, na maioria das vezes, de gases como dióxido de enxofre, que reage com a água presente na atmosfera, formando o ácido sulfúrico, que é um ácido muito forte e que cai junto com a chuva, formando essa chuva ácida que mata as plantas, mata os peixes, destrói o solo, destrói o patrimônio histórico das cidades. É uma tragédia, chuva ácida é uma tragédia. E o que contribui para a chuva ácida? É a queima de óleo diesel, caminhão, ônibus, é a queima do carvão mineral, siderúrgica, termoelétrica, tá certo? Então, é o ser humano que contribui para a existência da chuva ácida. E não é só a chuva ácida que o ser humano causa, né? Tem também aquecimento ou mudanças climáticas, tem uma série de outros pontos que são transformados, né, da natureza, que são transformados pelas ações humanas. Vamos ver aqui uma questão muito interessante, muito inteligente, uma questão que algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade por se tratar aqui de alguns termos, né, um pouco específicos e tal, mas uma questão que, se você tivesse algumas noções ali daquela aula de relevo, de geologia, você conseguiria fazer, né, com uma certa facilidade. Vamos lá. Olha só. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta. Antes de ir para o assunto específico mesmo da questão, eu quero aproveitar o gancho aqui e comentar com vocês o que é pegada ecológica, pessoal. Você já ouviu falar de pegada ecológica? O que é uma pegada? Imagina você andando na praia, você já fez isso, né? Você já caminhou pela areia da praia ou por algum lugar, que conforme você pisa, você deixa a marca do seu pé, né? Você deixa a sua pegada ali. Na areia da praia é bem assim, emblemático, né? Bem didático para explicar isso. Pegada ecológica é a pegada que nós, seres humanos, deixamos através do nosso consumo, da nossa existência no planeta Terra. Então, por exemplo, você, para viver, né, para ter essa camiseta, a gente precisou desmatar para poder plantar o algodão, precisou tirar a água do lençol freático do rio para irrigar esse algodão, precisou queimar óleo diesel para o caminhão transportar, para o trator colher, né, e depois para o caminhão transportar o algodão, precisou de energia elétrica que talvez tenha sido feita através do represamento de um rio que matou um monte de peixe, ou de uma termoelétrica que está queimando carvão e fazendo chuva ácida. O fato é que, resumindo a ópera, para ter essa camiseta aqui no meu corpo, alguma coisa foi destruída, foi transformada, foi degradada no planeta para atender essa minha necessidade. Você concorda que se eu tenho 5 camisetas como essa no meu guarda-roupa, eu então contribuí com 5x para essa degradação? Agora, e se eu tiver 200 camisetas dessa no meu guarda-roupa, então quer dizer que eu contribuí 200x? Então você leva essa reflexão para tudo. Se você vai de bike para o trabalho ou para a escola, você não está liberando nada de gases de efeito estufa. Você não está contribuindo para a chuva ácida nem para mudanças climáticas, a princípio. Pelo menos não com o trajeto. Né? Para fazer a bicicleta, claro, teve que arrancar mineral da terra e tal. Mas no trajeto em si, você andando de bike, você não está liberando gases. Agora, se você vai de caminhonete, né, D20, a diesel, sortando aquela fumaça preta, você está contribuindo bastante para a degradação do planeta. Isso que é pegada ecológica. E aqui, pessoal, olha só que interessantíssimo isso. Então, ó, na nossa residência, para construir a nossa casa, você concorda que se a tua casa tem 5 cômodos, você contribui para fazer essa casa, você precisou de menos materiais do que uma casa de 20 cômodos, né, de 30 cômodos, né? Não tem aquelas mansão, imagina para fazer uma mansão daquelas, dos bilionários, não sei quantos quartos e tal, imagina o tanto de material que não teve que ser retirado da natureza para fazer aquela mansão. Então, é claro que para a gente morar, a gente deixa um rastro de destruição no planeta para a gente se alimentar. A pessoa que é vegana, que é vegetariana, ela contribui muito menos para a destruição do planeta do que a pessoa que consome carne, tá? Então, isso é imbatível. A pior desgraça que tem para o meio ambiente hoje, que é causada pelo ser humano, sem dúvida,
é o consumo da carne. O consumo de carne bovina, sobretudo, é uma tragédia do ponto de vista ambiental, e isso é um tabu, né? Porque tem toda sei lá, uma proteção em torno, né, do consumo de carne, mas o consumo de carne não é nada sustentável, pelo menos não nesses padrões, né, que se pretende aí, sobretudo para aqueles que têm dinheiro, né, para as sociedades com mais acesso à renda, que são aqueles que realmente consomem a maior parte da carne. Bom, e aí em tudo, né? Para a roupa, para o transporte, para tudo isso a gente deixa um rastro de destruição. E aqui, ó, de quantos planetas precisaríamos se todos vivêssemos como? Se todos os habitantes do planeta Terra vivessem com o mesmo padrão de consumo, de pegada ecológica que os cidadãos dos Estados Unidos, teríamos que ter 5 planetas terras fornecendo minérios, fornecendo energia, fornecendo petróleo, fornecendo carvão, fornecendo soja, fornecendo milho, fornecendo arroz, fornecendo peixe, fornecendo eletricidade e tal. 5 planetas. Os australianos, 4,1, sul-coreanos, 3,5, russos, 3,3, alemães, 3. Então, quanto maior esse número aqui, maior é o padrão de consumo dessa população, né? Veja que o Brasil, 1,8, veja que o Brasil, mesmo sendo um país com muita gente pobre, muita gente miserável, mas tem também um setor aí de classe média, de classe alta, que tem um grande poder aquisitivo e que consome muita energia, que consome muitos recursos, contribuindo para que o Brasil também esteja com um padrão de consumo maior do que a capacidade do planeta. Por outro lado, os indianos consomem menos do que um planeta Terra. Né? Então, se todos os seres humanos do planeta vivessem mais ou menos como vivem os indianos, o padrão de consumo seria bem menor, né? Ou razoavelmente menor aqui do que o planeta Terra é capaz de prover. Então, haveria uma maior sustentabilidade a princípio, né? Claro que eu não vou levar em consideração as condições miseráveis às quais boa parte da população indiana está submetida, o que certamente contribui para esse número aqui, mas o fato é que os indianos consomem, de uma maneira geral, na média, muito menos do que os estadunidenses, né? E a população mundial já está consumindo aqui quase o que 2 planetas. Mas então de onde vêm esses recursos? Vêm das reservas que ainda existem, mas que uma hora vão se esgotar. Então, o petróleo uma hora vai acabar, o carvão uma hora vai acabar, a madeira uma hora vai acabar, o solo fértil uma hora vai acabar, a água potável uma hora vai acabar, porque a gente está consumindo mais do que o planeta é capaz de oferecer. O minério de ferro, o cobre, o alumínio, o manganês, o nióbio vai acabar, né? Vai acabar, porque o ritmo de consumo é muito elevado. Então, isso que é pegada ecológica. Mas a questão em si, ela não gira em torno dessa pegada ecológica tão especificamente, ela gira em torno de alguns conceitos aqui relacionados à geologia. Então, a questão é em torno de geologia, mas ela flerta com o meio ambiente, que é um assunto muito forte, né? Que é uma parte muito forte da prova do Enem, a parte ambiental. Então, vamos continuar lendo aqui para a gente ver aqui a questão em si. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já estamos numa nova época geológica, o Antropoceno. E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. A expressão antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paulo Cruzel, que a propôs durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno, a época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos, desde a última era glacial, segundo a União Internacional das Ciências Geológicas, a entidade que define as unidades de tempo geológicas. Vocês já devem ter ouvido falar do pré-cambriano, do paleozoico, do mesozoico e do cenozoico. Dentro da era cenozoica, nós temos, né, o Holoceno, que é o período no qual nós estamos, né? E aí tem essa proposta para a criação do Antropoceno. Esse Antropoceno
é o período no qual os seres humanos são os grandes agentes transformadores da natureza, né? A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos. Gente, que tipo de processos estão sob influência dos seres humanos? Que tipo de processos os seres humanos são capazes de influenciar de forma decisiva, de forma muito intensa? Eu vou falar das erradas, né, do mesmo jeito, e aí a gente vê depois o certo. Alternativa A está errada, processos eruptivos. Eruptivos, você pensa em erupção, vulcão. O ser humano tem algum tipo de influência direta, explícita, deliberada, generalizada nas erupções vulcânicas? Não. O ser humano não influencia a erupção vulcânica diretamente, intensamente, de forma relevante. Então, não tem nada a ver a maneira como nós vivemos no planeta não influencia nas erupções vulcânicas. É claro que as erupções vulcânicas influenciam na nossa maneira de viver, influenciam no clima, influenciam em vários aspectos, na fertilidade do solo e tal, mas o ser humano não provoca erupção vulcânica, não impede erupção vulcânica, absurdo. A C vai na mesma linha da A aqui, está errada pelo mesmo motivo, tectônico. Tectônico tectonismo, é terremoto, é movimento de placa tectônica. O ser humano, ele até pode provocar algum tipo de tremor por causa de explosão, de dinamite e tal, mineração. Então, tem ali alguns tremores que podem ser causados ou amplificados pela ação humana, mas isso é muito pontual, é muito esporádico, é muito, assim, pouco relevante. Então, não é porque o ser humano influencia nos processos, nos movimentos tectônicos que esse cientista, prêmio Nobel, propôs aqui a existência da era antropocena, né, ou do período antropoceno. Então, não tem nada a ver tectônico. A D vai na mesma linha, magmáticos. Magmático, você pensa do magma tem a ver, né, com erupção vulcânica, que é quando o magma consegue chegar até a superfície da Terra. Processos magmáticos, o ser humano também não influencia em nada, assim, pelo mesmo motivo que não influencia nos processos eruptivos e tectônicos, porque são todos processos endógenos. Os processos endógenos são aqueles processos relacionados, né, ao que acontece no interior do planeta Terra, que é esférico, que é redondo, tá? Que é uma geóide, que é uma bola. O planeta Terra é uma bola, lá no meio tem o núcleo, em volta do núcleo tem o magma, né, na camada chamada de manto, e esse magma está em constante movimento, é um movimento de convecção do magma, por conta da temperatura altíssima, né, do núcleo e tal. Então, o ser humano não influencia nesses processos magmáticos. E metamórficos, você lembra de rocha metamórfica, como mármore, a gnáeis, a ardósia. Essas rochas são formadas devido a pressão e temperatura muito intensas ao longo de muitos milhões de anos. E o ser humano não influencia em nada. É claro, o ser humano ele até utiliza, ele explora, ele retira um pouquinho de rochas metamórficas para construção civil, né, o mármore e tal, mas ele não influencia nos processos metamórficos, no metamorfismo, completamente insignificante. Então, ó, eruptivo tem a ver com vulcão, tectônico, terremoto, magmático, vulcão, metamórfico, formação de rochas metamórficas. Tudo isso, pessoal, está alheio à presença humana, à ação humana. O que o ser humano é capaz de influenciar, esse sim, de forma muito intensa? Os processos exógenos. O que são os processos exógenos? Vem comigo, olha só, pessoal, vamos lembrar aqui de algumas coisas. Então, como eu disse, você tem agentes ou processos internos ou endógenos, que são basicamente o tectonismo e o vulcanismo. Tá? Então, tectonismo, você tem epirogênese, você tem orogênese, são os movimentos, né, de placas tectônicas. O vulcanismo, você tem, né, a formação aqui de vulcões, as erupções e intrusões magmáticas e tal.
mas isso não está ao alcance da modificação dos seres humanos de forma direta. Então, os seres humanos não influenciam nos agentes endógenos de forma muito relevante. Agora, nesses agentes exógenos aqui, a gente influencia bastante. A gente influencia nos rios, mas muito, gente. A gente faz hidrelétrica, a gente faz projeto de transposição, a gente joga esgoto, a gente desmata nas beiradas e o rio assoreia, a gente faz uma desgraceira com os rios. E o gelo? A gente modifica o gelo muito. Com o aquecimento global provocado pela emissão de gases de efeito estufa, a gente está diminuindo a presença de gelo em vários lugares, principalmente nas calotas do Polo Norte e nas cordilheiras. Tá? E nos ventos? Nos ventos, pessoal, a gente pode influenciar a partir de processos como desmatamento, até mesmo construções e tal, que podem dificultar ou facilitar o deslocamento do vento, mas talvez um pouco menos, né? E nos mares? Poxa, a gente influencia muito também nos mares, no nível dos oceanos, por conta do derretimento do gelo. A gente influencia alguns mares especificamente, como o Mar de Aral, que desapareceu por conta das ações humanas de desvio de água dos rios que abasteciam esse Mar de Aral. Já ouviu falar do Mar de Aral, lá na Ásia Central, né? Cazaquistão e tal. Ele está secando já há algumas décadas por conta de ações humanas, tá? Então, os seres humanos, eles influenciam e influenciam muito nos agentes exógenos, nos agentes externos, na chuva, nos rios, no gelo, nos mares. Então, a resposta correta dessa alternativa é a alternativa B, né, dessa questão é a alternativa B, a influência humana nos processos exógenos, externos. Tá bom? Muito bem, vamos para a próxima. Bom, tem essa habilidade 30 aqui também, que é muito presente nas provas do Enem. Vejam só o que ela pede, né? Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Então, o que os seres humanos fazem que contribui para a preservação ou para a degradação da vida nas diferentes escalas, né? Escala local, escala regional, escala global. Aqui tem esse diálogo muito interessante entre os passarinhos, né? Aqui o pai ou a mãe e o filho ou a filha passarinho. É mais ou menos assim, meu filho, né? O filho aqui no caso, né? Não dá para saber se é o pai ou a mãe aqui, mas isso também não importa. É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar. Tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde, se alimentar. Né? E o menino aqui pensando, né? Que ele está pensando com seus próprios botões. Só não entendi porque são chamados de racionais, né? Tem alguns seres humanos que talvez não poderiam ser chamados de racionais, que deveriam ser chamados de anta, com todo respeito à anta, né? Que é um animal completamente inocente, mas que pode servir aí, né? Como uma referência e jocosa. Mas vamos lá, vamos continuar. Em relação, né, a essa habilidade 30, a preservação, degradação da vida, olha como eles são específicos aqui, ó, preservação, degradação da vida. Vem comigo nessa questão. Olha que questão também interessante, de um assunto importantíssimo. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Você já ouviu falar da extinção das abelhas? Você sabe o que vai acontecer se as abelhas sumirem? Sabe o que acontece? Você já viu o filme Bee-Movie? Né, um filme de umas abelhinhas que faz o mel e os seres humanos exploram o mel lá e tal. Tem um filmezinho, desenho animado, vale a pena. Tem também um episódio da série Black Mirror, que fala sobre a produção, né, de abelhas mecânicas, tipo uns dronezinhos, assim, para fazer o serviço que as abelhas faziam, porque as abelhas foram extintos num futuro, né, uma série meio futurista, assim, e tal. Bom, o fato é que, de verdade, as abelhas estão sumindo por causa de agrotóxico. Então, se for para ter medo, receio de alguma coisa que venha da China,
tenha receio, medo de agrotóxico, porque o Brasil importa muito agrotóxico da China. Agora, você vir fazer coisinha de vacina, né? Não, bom, deixa quieto. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial, presente inclusive em países do chamado primeiro mundo, e que traz como consequência grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive o homem. Olha o título aqui, né? Polinizadores em risco de extinção são ameaça à vida do ser humano. Se tem alguma questão mais diretamente envolvida com essa habilidade 30 aqui, né? Impossível. Agora, olha só o que eles pedem. Qual a solução para o problema apresentado? Qual solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Então, olha só. O que a gente pode fazer para resolver o problema da extinção das abelhas e, mesmo assim, garantir a produção, a produtividade da agricultura? O que a gente pode fazer ao invés de envenenar as plantas para continuar produzindo sem matar as abelhas? Como é que a gente pode continuar produzindo comida sem matar as abelhas? Qual é a atitude que a gente deve fazer para continuar produzindo sem usar veneno, sem matar as abelhas? É isso que eles estão pedindo. Na prova do Enem, você tem que ter muita atenção com a interpretação, hein? Na redação, você tem que ter muito cuidado, né? Para interpretar o que eles estão propondo na redação e nas questões também. Então, fica muito ligado, na medida do possível, para o sentido aqui, que eles estão pedindo para você. E aqui eles estão pedindo uma solução para o problema dos agrotóxicos, mas que garanta a produção, a produtividade, a continuidade da produção, né? Então, vamos lá. Alternativa A, preservação da área de mata ciliar. Mata ciliar é importantíssimo, gente. Mata ciliar deveria ser preservado sempre, porque ela protege os rios do assoreamento. Então, a mata ciliar é muito importante, ela é muito, muito, muito estratégica. Só que ela não tem nada a ver diretamente com a extinção das abelhas. Não é preservando a mata ciliar que a gente vai continuar produzindo. Por quê? Porque não tem uma relação direta a preservação da mata ciliar com a extinção das abelhas, tá? Então, não tem nada a ver. A adoção da prática de adubação química. O agrotóxico não serve para adubação. O agrotóxico serve para eliminação de pragas. Então, por que passa veneno? Que é para matar as larvinhas, para matar as mosquinhas, para matar as vespinhas, para matar os gafanhotos, para matar não sei o quê. É para matar os bichinhos inconvenientes. É para matar as ervas daninhas. E esse veneno é que está matando as abelhas. Então, se você jogar adubo químico, não vai influenciar em nada. Não vai substituir o agrotóxico, o adubo químico, né? Então, se você parar de jogar agrotóxico e jogar só adubo, vai ter problema, vai ter praga do mesmo jeito, tá certo? A D de dado, vou pular a C, vocês já sabem o porquê. A D de dado, ampliação do modelo de monocultura tropical. Monocultura é uma desgraça, é uma tragédia para a natureza, pessoal. Monocultura é o cultivo de uma única planta. Principalmente em regiões tropicais, você jamais deveria praticar monocultura, porque a monocultura ela esgota o solo. A monocultura gera desequilíbrios na cadeia alimentar. A monocultura favorece a proliferação de pragas, porque a partir do momento que existe uma praga que consegue se alimentar daquela lavoura, que só tem dela, aquela praga pode se reproduzir ao infinito. Por exemplo, imagina uma plantação de soja e existe um besourinho que come a soja. Se só tem soja, esse besourinho está no paraíso. Ele vai comer toda a soja e vai se reproduzir de forma completamente descontrolada. E aí tem que tacar veneno que nem doido. Então, não pode ser a ampliação da monocultura para resolver o problema da extinção das abelhas, porque se você amplia a monocultura, você vai estimular ainda mais pragas. Então, está errada a D. Aí, a intensificação da drenagem
do solo de várzea. É uma coisa muito específica que não tem nada a ver com abelha. Primeiro, solo de várzea é aquele solo que fica parcialmente inundado nos períodos de chuva, nas regiões mais próximas dos rios. O que é uma várzea? Aquela região que fica próxima ao rio e que na época das chuvas muito intensas fica embaixo d'água por conta das enchentes, né, das inundações causadas pelas chuvas intensas. Aí depois a chuva passa, o rio diminui de novo, né, o seu espaço, e aí aquela área fica seca. Drenar esse solo não tem impacto nenhum nas abelhas, não influencia em nada nas abelhas, nem na produtividade. É algo mais relacionado, talvez, à urbanização, né, das construções próximas aos rios, avenidas e casas mesmo, mas não tem impacto nenhum direto na vida das abelhas, na extinção das abelhas. Qual é a alternativa correta? É a C, de certo, utilização da técnica de controle biológico. O que é o controle biológico? É quando você utiliza seres vivos para atacar as pragas, né? Os bichinhos indesejados. Então vamos supor que tem uma lagartinha que está comendo aquela plantação. Você usa um inseto, sei lá o que, sorta lá um inseto que come aquela lagartinha. Ou então tem uma mosquinha que está comendo tal. Você solta umas rãzinhas que come essa mosquinha. Então, o controle biológico, tem pulgão, então você usa joaninha para combater os pulgão. Em vez de usar veneno, você usa seres vivos, você usa plantas, você usa animais, insetos, sei lá o que, para conter essas pragas, esses seres indesejados naquela plantação. E aí você não precisa envenenar. Se você não envenena, você não intoxica as abelhas, não mata as abelhas. Então, seria uma solução para o extermínio das abelhas, a gente jogar menos veneno e usar mais controle biológico. Tá certo? Muito bem. Ainda temos uma habilidade muito, mas muito importante mesmo na prova do Enem, nas questões de geografia, que é a cartografia. Uma área muito importante que todos devem conhecer, né? Cartografia é a parte da geografia que estuda os mapas, a produção de mapas, os diferentes tipos de mapa, o significado dos mapas. Então você precisa estar ligado, né, na história e também nas técnicas, né, nos diferentes tipos de confecção dos mapas, tá certo? Assunto, né, importantíssimo da geografia, cartografia. Os mapas são uma ferramenta fundamental da geografia. Bom, olha só essa charge aqui, já que interessante, né, que usa um mapa aqui, ó, tem um mapa da África, e aqui nós temos vários agentes aqui que são, né, nomeados, italianos, portugueses, espanhóis, franceses, belgas, holandeses, britânicos, disputando aqui, né, puxando, cada um puxando para o seu lado aqui o continente africano. Isso daqui é uma referência a quê, pessoal? Só de olhar para esse mapa aqui, você já sabe que é uma referência à partilha da África, a Conferência de Berlim, quando os europeus, no final do século XIX, 1880 e pouquinho, 1880 e pouquinho, eles se reuniram lá em Berlim, na Alemanha, para definir que pedaço da África ficaria para cada um deles e quais seriam as regras aqui para a ocupação, exploração, né, do continente africano, que a gente chama de neocolonialismo ou imperialismo, tá certo? Bom, aqui nós temos uma questão que apareceu na última edição do Enem, uma bela questão também, que mostra aqui, olha só, nós temos todos os continentes atuais, né? E aqui a divisão política desses continentes atualmente, né? Olha o Brasil aqui, achou o Brasil? Olha os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, a China, né? Aqui a Antártica, aqui a Austrália, a Índia, aqui a Bolívia, a Argentina, olha aqui o continente africano, você viu a África? Olha só a África, pessoal. Você já enxergou a África, aqui o Oriente Médio, ó. Muito bem. Olha a Europa aqui toda esmagadinha, toda, né, meio destroçada e tal. Então, isso aqui seria como? Qual seria o nome desse supercontinente aqui, das coisas tudo grudada, pessoal? O nome disso seria Pangeia. Vocês lembram da Pangeia? Pois bem,
era quando, né, há muitos milhões de anos, há 200 milhões de anos atrás, todos os continentes que nós conhecemos hoje estavam unidos aqui, né, numa única e grande massa continental. Vejam só, a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade da o quê? Olha só, o planeta já foi assim. O planeta já foi assim, mas hoje ele não é mais assim. Nós sabemos disso. Ó. Hoje ele é assim. Ó. Nós temos até um mapa aqui, mais ou menos, que nos ajuda. Cadê aquele mapa mundo? Aqui, ó. Olha como que estão aqui dispostos os continentes atualmente. Né? Então, a gente já foi daquele jeito, só que hoje a gente está assim. Por que a gente não é assim ainda? Qual é o motivo da gente ainda não ser? Porque existe, né? Não existe, na verdade, uma estabilidade em que aspecto? Se qual dessas alternativas aqui apresenta o ponto que, se fosse estável, possibilitaria o planeta ser desse jeito aqui, né? Como mostrado nessa imagem. Por que a Pangeia não existe mais? Por que esse megacontinente unificado não existe mais? Né? Ele existiria ainda se o que dessas alternativas fosse estável, ou seja, não tivesse mudanças importantes. Vamos lá. Ciclo hidrológico, o ciclo da água. Lembra do ciclo da água? A água evapora, aí forma nuvens, aí precipita, né? Condensa, precipita, a água infiltra, uma outra parte escoa, um pouco evapora de novo. Ciclo da água. O que tem a ver o ciclo da água com a movimentação dos continentes? Nada. Nada. Então, a alternativa A é bizarra, não tem nada a ver ciclo hidrológico com a movimentação dos continentes. A B, processo erosivo. Essa bateu na trave. Essa talvez seja a que chegou mais perto. Né? Processo erosivo é o desgaste que ocorre nas rochas por conta da chuva, por conta do vento, né? Dos rios e tal. Mas não é por causa de erosão, por causa de chuva, de vento, não é por causa da erosão que os continentes se movimentam já há muito tempo. Então, não tem nada a ver com processo erosivo. A gente vai pular a C e vai falar da D, índice pluviométrico. Não tem nada a ver o tanto que chove com a movimentação dos continentes. Nada a ver, a chuva não influencia na separação dos continentes. A E, pressão atmosférica. Não tem nada a ver a pressão do ar, pressão baixa, pressão alta, com o movimento dos continentes. Então, só sobra a alternativa C, de certa, a estrutura geológica. Estrutura geológica tem a ver com a composição, com os fenômenos que ocorrem com a crosta terrestre. A geologia estuda a crosta terrestre. E é justamente o movimento das placas que compõem a crosta terrestre, que a gente chama de placas tectônicas, o chamado tectonismo, impulsionado pelo movimento de convecção do magma, que é o material pastoso e incandescente que está embaixo, né, da crosta, é que promove esse deslocamento lento, mas contínuo, dos continentes. Então, é graças à instabilidade geológica, da estrutura geológica, que os continentes se separaram e estão se separando ainda hoje. Tá joia? A alternativa C é uma questão muito interessante aqui. Bom, vamos falar de mais um assunto, né? Agora na parte social, econômica, política, que o Enem também gosta de contemplar. Veja só essa habilidade 8 aqui. Analisar a ação dos estados no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Como é que os estados influenciam nos fluxos populacionais e nos problemas de ordem econômico e social. Bom, olha essa questão de número 90 aqui, que fala da fome, uma das grandes tragédias da humanidade, uma bela questão também, vejam só. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Inclusive, tem mais comida do que os seres humanos são capazes de comer. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. Pessoal, vocês sabiam que hoje existem condições técnicas, materiais, logísticas, para que todas as pessoas do planeta pudessem
fazer as refeições necessárias. Nenhuma criança precisaria morrer de fome, nenhum adulto precisaria conviver com o drama da fome, nenhum idoso precisaria, né, morrer à míngua por causa da fome, se nós decidíssemos que todo mundo iria comer. Mas não combina com o capitalismo, não combina com o liberalismo, não combina com a lógica do lucro, para que alguns possam ter iates e mansões e helicópteros, alguns milhões ou até mais de bilhão de pessoas precisam passar fome, precisam morar num lugar sem esgoto, sem, né, a coleta e tratamento adequado de esgoto, aliás, com muito esgoto despejado de forma indevida. Pois bem, esse é o nosso mundo. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, por estar associada a quê? Então, a fome é, sim, um resultado de uma decisão política. E que tipo de ação política contribui para a fome? Né? Está relacionado com a fome. Vamos lá. Alternativa A. A escala de produtividade regional. Escala de produtividade regional, eu achei esquisito isso, não sei o que eles quiseram dizer com isso, se é que quis dizer alguma coisa, ou só colocou aí para confundir as pessoas mesmo, mas escala de produtividade regional não tem nada a ver, né? A produção hoje, inclusive, é global, é globalizada, né? Tudo em cadeias produtivas, com maquinários, com agrotóxico, com agroquímico, com exportação, então não sei nada a ver aqui, eu acho que é completamente absurdo essa A, não faz sentido nenhum. A C, nós vamos pular a B. A C, dificuldade de armazenamento de grãos. Essa tem a ver, de certa forma, talvez algumas pessoas passem fome, sim, porque seus países não têm condições de armazenar os grãos, e aí sofrem, né, as oscilações de estiagem, de entre-safra, e aí preços que oscilam mais. Então, esse negócio de armazenamento de grãos seria muito interessante mesmo para combater a fome, né? Todos os países deveriam ter estoques de grãos, estoques que poderiam ser usados no momento de crise, no momento de alta dos preços, para alimentar as pessoas mais carentes e tal. Mas não é, a questão não é uma dificuldade de armazenamento, não tem assim segredo nenhum armazenar os grãos, é só construir os silos e tal. Então, tem a ver, mas não é um fator tão determinante para a fome, tá? Até porque, inclusive em países onde tem armazenamento de grãos, tem gente passando fome. Estados Unidos, por exemplo, tem talvez o maior estoque de alimentos do mundo e tem gente passando fome nos Estados Unidos. Apesar de ser um país rico, tem gente vivendo numa situação miserável lá, morando na rua, passando fome, morando, né, em ambientes insalubres e tal. Então, o Brasil, né, que também tem ali uma infraestrutura minimamente razoável, tem gente passando fome também. Então, a questão não é a dificuldade para armazenar os grãos, tá? A principal, apesar disso, ter a ver com a fome, ter a ver com a política, mas não é um fator tão determinante, pelo menos é bem menos determinante do que a alternativa correta aqui que a gente já vai analisar. A D, crescimento da população mundial. Aí só se você for malthusiano, só se você for trouxa. Porque o próprio texto aqui já falou que o problema da fome não é porque falta comida, a gente tem comida para todos os seres humanos. E mesmo se aumentar a população, ainda teria condições de alimentar a todos. Então, o problema da fome não tem a ver com o tamanho da população. Isso é coisa de malthusiano, de neomalthusiano, de gente desonesta, de gente da pior espécie. Larga a mão. E o texto já condenou essa perspectiva, tá? Que é uma perspectiva extremamente elitista, extremamente sórdida, para justificar controle de natalidade dos pobres e tal. Então, não caia nessa, tá? Então, não tem a ver com o crescimento da população. E aí, o custo de escoamento dos produtos. Sim, principalmente em países como o Brasil, que tem uma infraestrutura de transportes terrível, o custo de escoamento dos produtos é altíssimo. Mas esse custo de escoamento, ele recai bastante sobre as exportações e tal, inclusive.
E ele não tem uma ligação direta com a fome, porque a menos que seja uma coisa bizarra, mas em geral o custo do escoamento dos produtos não é majoritário, não deveria ser majoritário, e não é majoritário na maioria das circunstâncias. Então ele não é determinante, apesar de ter a ver também com decisões do Estado, né? Porque o Estado pode investir em ferrovias ou não e tal, para baratear esse escoamento, mas não é o X da questão. O X da questão é a alternativa B, de bola, o padrão de distribuição da renda, que isso tem tudo a ver com a fome e tem tudo a ver com a política, porque o padrão de distribuição da renda está diretamente ligado às leis que o país faz, por exemplo, nos impostos, para permitir ou não permitir a concentração extrema da riqueza. O Brasil, por exemplo, é uma máquina de concentrar a riqueza. O Brasil cobra impostos bizarramente insignificantes dos ricos e cobra impostos altíssimos dos pobres. O Brasil contribui para que os mais ricos fiquem cada vez mais ricos e os mais pobres fiquem cada vez mais pobres. Essa é a regra. Pode ter tido alguma exceção em algum momento recente, por conta de políticas sólidas, né, de distribuição, de transferência de renda e tal, mas enquanto a gente não taxar as grandes fortunas, enquanto não mexer no latifúndio, enquanto a gente não levar a sério, né, a distribuição da renda como algo necessário, vai ter gente passando fome, vai ter gente passando fome para garantir que alguns poucos possam comprar relógios de milhões de dólares, carros de milhões de dólares, mansões de milhões de dólares, iates de milhões de dólares, às custas de milhões de pessoas passando fome. Tá? Então, isso passa pela política. O padrão de distribuição da renda é absolutamente ligado à maneira como se pratica a política. Bom, e a gente encerra essa análise, essa videoaula, analisando aqui algumas informações recentes, alguns dados recentes sobre a desigualdade, né, na distribuição de renda no mundo e no Brasil, que é pior do que a média mundial. Vejam só, no mundo, 1% de bilionários, né, de Bill Gates, de Zuckerberg, de Jeff Bezos e de Joseph Safra e não sei mais quem, esse 1%, que é uma meia dúzia, detém 50% da riqueza mundial. Você tem 1% da humanidade que domina 50% da riqueza do planeta. Enquanto que 80% da humanidade vive com apenas 5,5% da riqueza, gente. Isso é muito bizarro. Aí você entende por que tem tanta criança morrendo de diarreia, de desnutrição, de fome, porque 80% dos seres humanos dividem as migalhas. Você já assistiu o filme O Poço? Então imagine que lá no primeiro andar, os malditos comem metade da comida que tinha na plataforma. E aí o que chega para os 80%, né? Tem 100 andares. O primeiro andar já come metade da comida. E para os 80 últimos andares só sobra 5% da comida. Não vai dar certo. Tá errado, tá errado. E no Brasil é pior ainda. Se você é bom de matemática, veja que no Brasil o negócio é mais bizarro ainda. Porque apenas 0,2% dos brasileiros detém 40% da riqueza do Brasil. Se você olhar aqui, é pior do que a média mundial. No Brasil, 50% dos brasileiros têm que viver com apenas 2% da riqueza, gente. É muito bizarro a concentração da riqueza no Brasil. E isso porque as leis permitem, as leis possibilitam, as leis estimulam. As leis no Brasil são feitas para os ricos. Não cai nessa, não, de que a lei, não sei o quê, para os pobres, para bandido. Isso é balela de gente rica e poderosa que só quer mudar para ganhar ainda mais, ou de gente imbecil que acredita em WhatsApp, em fake news de WhatsApp e reproduz inverdades. Então, não seja mais um desses ignorantes e tenha consciência de que o Brasil precisa imediatamente de uma reforma agrária, de uma taxação de grandes fortunas, de uma taxação de lucros e dividendos, para que essa riqueza seja melhor distribuída. Está errado, isso daqui está errado. E não pense que isso daqui é meritocracia, não tem nada de meritocracia desses ricos, não. É na base da propina, é na base do privilégio, é na base da herança, é na base de tudo que é de pior e mais nefasto. Tá certo?
Mas tirando isso, o resto está tudo bem e eu espero que você consiga ir bem na prova do Enem e ser aprovado no curso que você quer para poder abrir a sua mente, se tornar uma pessoa mais consciente e contribuir positivamente com a melhora deste mundo. É isso que eu desejo, tudo de bom, boa prova e até uma próxima. Grande abraço.